Hoje celebramos também o Dia Nacional da Luta Antimanicomial no Brasil, em homenagem à luta dos profissionais de saúde por um tratamento mais humano aos usuários do sistema de saúde mental. Vamos falar sobre esse assunto com o Dr. Tiago Oliveira, médico psiquiatra, especialista em transtornos de humor. Bom dia, doutor. Obrigado, pelo seu tempo. Obrigado por falar com a gente sobre esse assunto que também é muito importante. Bom dia, eu que agradeço o convite de poder participar com vocês. Queria que o senhor começasse explicando para a gente qual o significado real aí dessa luta antimanicomial. Explica para a gente o que é isso. Eu já comecei ali, dei uma introdução, mas eu queria que o senhor explicasse com mais detalhes para o pessoal de casa. É importante separar o que é luta antimanicomial do que foi a reforma na assistência psiquiátrica no Brasil. Então, quando a gente fala de luta antimanicomial, a gente está falando de um movimento ideológico que participou dessa reforma, mas que é um movimento muito contaminado com a ideologia, que prega o desaparecimento dos hospitais psiquiátricos. Agora, é importante essa data, 18 de maio, para a gente falar a respeito da reforma da assistência psiquiátrica, que é da melhoria da qualidade da assistência psiquiátrica, em que a gente conseguiu, e o marco dessa reforma foi a Lei 10.216, de abril de 2001, que completou agora recentemente 20 anos, em que ela definiu o que é um hospital psiquiátrico de qualidade e ela proibiu que hospitais que não têm essa qualidade, que são chamados manicômios, pudessem prestar assistência em saúde. Então, o objetivo é justamente esclarecer essa diferença e a importância, então, de lugares especializados para fazer um tratamento adequado para as pessoas que têm algum problema, algum transtorno mental. Correto. Então, é importante entender que a assistência em saúde mental, em psiquiatria, ela pode ser feita em diversos cenários. Isso, como na saúde de maneira geral, você tem o atendimento conforme a necessidade da pessoa. Então, algumas pessoas vão poder fazer tratamento ambulatorial, outras vão precisar de um equipamento de reabilitação, do serviço de reabilitação, outras vão precisar, durante algum período, de um serviço de internação, que pode ser uma internação parcial ou internação integral. O importante é que essas unidades elas precisam seguir o que está estabelecido na Lei 10.216, em que ela coloca os direitos do paciente e o que o hospital ou o centro que está fazendo assistência precisa ter para funcionar de maneira legal. Então, hoje, com essa data de 18 de maio, é importante chamar atenção para aquelas unidades que a gente tem visto aí na mídia aparecer, o Ministério Público tem trabalhado para fechar unidades que prestam assistência a pessoas com dependência química, mas que não seguem a lei, não tem um médico responsável, não tem sequer registro no CRM e ficam prestando uma assistência desumana. Tá certo. Doutor, muito tem se falado, sobre a intensificação do sofrimento da população nesse período diante aí do isolamento social e da possibilidade de morte iminente, Quais são os desafios para a política de saúde mental frente a esse cenário conturbado aí que a gente tem enfrentado? O maior desafio que a gente precisa ainda lutar, e até hoje a gente tem que lutar, é contra o preconceito. Então, infelizmente, existe preconceito quanto à doença psiquiátrica, preconceito quanto ao psiquiatra, quanto ao tratamento psiquiátrico. Então, a gente consegue superar esse preconceito através de informação. A pandemia permitiu com que as pessoas entendessem o quanto que o estresse pode desencadear problemas psiquiátricos, como depressão, ansiedade, dependência química, e que essas condições são problemas de saúde que podem ser assistidos e devem ser assistidos, que existe tratamento, existe diagnóstico adequado. Então, isso proporcionou um maior entendimento e conhecimento a respeito dessas patologias. Doutor, é possível a gente traçar as principais mudanças ocorridas aí nos tratamentos psiquiátricos antes e depois da Constituição de 1988? Além desses ambientes aí, que agora tem essa obrigatoriedade de serem mais adequados ali para o tratamento específico dos pacientes que têm algum transtorno mental? A Constituição em si não foi um marco na assistência psiquiátrica, O que acontece é que o século passado, o século XX, ele foi transformador para a medicina nesse sentido, porque até mais ou menos a metade do século passado, você não tinha tratamentos adequados para transtornos mentais. E o que acontecia? As pessoas com transtornos mentais leves e moderados ficavam sem assistência, você tinha poucas intervenções psicológicas e psicoterapias,
e aqueles pacientes com doenças mentais mais graves, que tinham risco para si ou para terceiros, ficavam internados em locais que não proporcionavam tratamento. Então, a revolução que teve da década de 50 para frente, com intervenções farmacológicas, intervenções terapêuticas eficazes, fez com que diminuísse a presença de pacientes moradores de instituições psiquiátricas, de forma que você consegue reabilitar a maioria dessas pessoas para um convívio em sociedade, para uma vida satisfatória, uma vida com qualidade. O senhor mencionou aí a questão do preconceito, né? O senhor acredita que esse preconceito vem diminuindo ao longo do tempo? Felizmente, sim. Quanto mais a gente informa a respeito do assunto, menor é esse preconceito, porque a maioria das pessoas tem preconceito não por maldade, mas por desconhecimento. A partir do momento em que elas conhecem, que elas passam por algum problema e recebem uma assistência de qualidade, ou tem um familiar que tem acesso a um tratamento de qualidade, elas podem modificar a noção que elas têm a respeito da doença e do tratamento e mudar a sua atitude em relação a isso. Paralelamente, é importante que o poder público, as instituições parceiras do serviço público, as instituições não governamentais, as instituições religiosas, elas trabalhem ativamente no sentido de reduzir esse preconceito. Então, esse papel é muito importante. Mas ao longo dos últimos anos, a gente percebe que houve sim uma redução. As pessoas hoje têm um entendimento diferente a respeito do que é o transtorno mental, entendem que, como qualquer outro problema de saúde, você pode buscar um atendimento, você pode recuperar a sua saúde, você pode ter, na maioria das vezes, uma vida normal, fazendo um tratamento adequado. Então, isso melhorou bastante nos últimos anos. Vem melhorando, né, doutor? E a gente quer que melhore cada vez mais, né? As pessoas têm que aprender que não há necessidade de sofrimento nem de existir esse tabu, né? Muita gente não procura um médico psiquiatra ali justamente por medo, por não entender direito do que se trata, achar que ali é coisa de louco, né? O que não é verdade. Quando procurar um atendimento psiquiátrico? Eu sempre respondo essa pergunta o seguinte: se você tem dúvida, você já deveria ter ido. E a comparação que eu faço é que quando você compra um carro zero na concessionária, você não espera ele apresentar defeito ou ele dar sinais de que tem problema para procurar uma revisão, para procurar uma avaliação. Então, se há qualquer dúvida de que há algum sintoma ou alguma perturbação da saúde mental, você deve procurar um médico. Ele tem competência para poder fazer a avaliação, identificar se já desenvolveu algum problema ou se é só uma questão de hábitos de vida que você precisa trabalhar. Então, na dúvida, procure um médico. Tá certo. E quais são as principais doenças psiquiátricas hoje? Os transtornos mentais mais prevalentes são os transtornos de humor, os transtornos de ansiedade e os problemas relacionados à dependência química. Então, transtorno de ansiedade, transtorno de humor, que envolve depressão, transtorno afetivo bipolar, e as dependências químicas, são os transtornos mentais mais frequentes. Tá certo. E as dificuldades, doutor, que o senhor consegue identificar aí que os usuários do serviço de saúde mental acabam enfrentando aí quando buscam ajuda, especialmente o serviço público? O senhor identifica que há ainda uma dificuldade para as pessoas terem acesso a um profissional especializado? Infelizmente no Brasil, e aí isso eu acredito muito a esse movimento de luta antimanicomial, porque a base desse movimento foi a negação da psiquiatria enquanto especialidade médica e a negação da doença mental, dizendo que doença mental não existe e não há necessidade de um tratamento médico. Esse tipo de movimento, esse tipo de influência fez com que no serviço público as pessoas não tenham acesso facilmente ao profissional psiquiatra e a um tratamento de qualidade. Enquanto no serviço particular, o Brasil é referência mundial em assistência psiquiátrica, referência inclusive na produção acadêmica, nas revistas científicas, mas no serviço público você não tem esse acesso por conta de políticas equivocadas que foram feitas ao longo desses anos, retirando a participação do psiquiatra da equipe, reduzindo a importância desse profissional e a importância de um tratamento medicamentoso e do tratamento psiquiátrico. Então, o desafio que a gente tem para enfrentar atualmente, e que a gente vem fazendo isso ao longo desses últimos anos, é de promover esse acesso também na rede pública, para que aquelas pessoas que dependem do SUS possam ter acesso a essa psiquiatria de qualidade.
Tomara que isso, né, se avance cada vez mais. Então, na opinião do senhor, ainda faltam investimentos e atenção à saúde mental no Brasil, mesmo a gente vendo que está se tornando tão comum, né? Pessoas sofrendo aí transtornos de ansiedade, depressão, a gente vê, hoje em dia é muito comum, a gente vê até jovens, né? Quais são os primeiros sintomas, os primeiros sinais que uma pessoa dá de que ela pode estar sofrendo com alguns desses problemas? O principal alerta que a pessoa precisa ter é se existem sintomas que estão trazendo sofrimento pessoal ou que estão trazendo um prejuízo funcional. Então, a capacidade que ela tinha ali nos estudos, ou no trabalho, ou no seu dia a dia, ela não está conseguindo ter o mesmo rendimento, a mesma satisfação. Então, se você tem algum prejuízo, você precisa fazer uma avaliação com o profissional psiquiatra, identificar se há uma doença psiquiátrica, se há necessidade de tratamento e de intervenção. A pergunta que você falou em relação à questão do que a gente pode fazer, de melhorar o acesso, eu creio que nesses últimos anos o sistema de saúde público tem feito um movimento nessa direção, resgatando a importância do psiquiatra, a importância de você ter equipamentos de saúde de qualidade, que prestam assistência baseada em estudos científicos e dentro dos protocolos indicados pela especialidade. Isso tem sido feito gradativamente. Infelizmente, nos últimos 30 anos, a gente teve uma desassistência, a gente teve praticamente um fechamento de hospitais sem que os serviços criados fossem proporcionais para atender essa demanda. Isso fez com que pacientes graves ficassem em situação de rua ou esses pacientes viessem a se envolver com questão de delitos e parar nas penitenciárias. Então, você tem diversos estudos mostrando que a redução de leitos psiquiátricos de tratamento faz com que aumente o número de pessoas com doenças mentais em presídios, que não é um local adequado para receber assistência. Felizmente, a política em saúde mental nos últimos anos ela tem modificado desde 2017 e mais marcadamente desde 2019 com a nova política de saúde mental, que ela vem alinhada com a Associação Brasileira de Psiquiatria, com a Associação Médica Brasileira, com o Conselho Federal de Medicina, e ela está fazendo modificações importantes, melhorando a qualidade desses serviços e ampliando a cobertura de assistência. Informação muito importante essa aí que o senhor trouxe, né? É fundamental que a gente tenha assim, espaços e tenha investimentos, né, nessa área para que o atendimento seja de qualidade para todo mundo. Doutor, muitas pessoas deixam de procurar a ajuda psiquiátrica, né, ou abandonam tratamentos com medo da dependência dos medicamentos. Isso é comum mesmo, essa dependência existir? Qual a preocupação dos médicos com relação a isso e o que o senhor pode dizer para um paciente que está com medo de procurar ajuda por estar com medo de ficar dependente de algum remédio? Esse preconceito em relação ao uso de medicamento psicotrópico, ele vem da falta de conhecimento. A maioria das medicações usadas nos tratamentos psiquiátricos não são remédios de tarja preta, são remédios de tarja vermelha que não causam dependência. A maioria dessas medicações. Um número pequeno de classes medicamentosas, um número pequeno de medicamentos tem tarja preta e podem causar dependência. Mas é importante a pessoa saber que geralmente ele causa dependência quando você faz o uso por conta própria, sem um acompanhamento médico psiquiátrico. Durante o tratamento, essas medicações podem, em alguns casos, elas devem ser utilizadas e você consegue utilizar isso sem ter problema com dependência. Isso é importante que as pessoas saibam disso. Então, mesmo as medicações que podem causar dependência, aquelas medicações de tarja preta, mais controlada, se elas forem usadas adequadamente, conforme a orientação do médico, durante o período adequado, na quantidade adequada, sem que se faça um uso abusivo, você consegue usar essas medicações, consegue retirar sem dificuldade. O alerta quanto à dependência de medicamento é para que você não faça uso dessas medicações sem ter uma avaliação, uma indicação e um acompanhamento médico-psiquiátrico. Não basta você, uma consulta, recebe a prescrição de um medicamento e continuar tomando essa medicação sem reavaliar esse tratamento, sem saber quanto tempo pode durar essa medicação, quando for retirar, qual a maneira correta de retirar essa medicação. Tudo isso tem que ser feito com orientação do médico psiquiatra. Tá feito o alerta, doutor Tiago Oliveira. Obrigado, viu, pela sua participação aqui no nosso programa. Com certeza esclareceu muitas dúvidas, né, das pessoas que estão nos acompanhando. Foi ótima a nossa conversa. Até uma próxima oportunidade, viu? Eu que agradeço a oportunidade, parabenizo o programa, a produção, por trazer esse tema à discussão. Então, à medida que a gente fala a respeito disso, traz informação
traz informação de qualidade, sem informação falsa, sem fake news, a gente consegue ajudar com que a população melhore o entendimento a respeito das questões de saúde e procure uma assistência adequada quando necessário. Tá certo, e quebrar preconceitos, né? Aos poucos a gente vai conseguindo fazer isso, a gente vai levando informações para as pessoas de casa se conscientizarem mais, né? Se cuidarem também do próximo ali. Obrigado, viu? Até uma próxima oportunidade, então. Tá aí, gente, feito o alerta, então, para você de casa, você que tem algum sintoma ali, né, de ansiedade, algum sintoma de depressão, não deixe de procurar ajuda, não. Com certeza vai ser muito melhor para você buscar ajuda. Vai fazer toda a diferença, vai te ajudar bastante, viu?